A palavra é Jesus Cristo. Sábado, na terceira semana do tempo comum, 1º de fevereiro de 2025. Oremos. Deus eterno e todo-poderoso, dirigi nossas ações segundo a vossa vontade, para que, em nome do vosso dileto Filho, mereçamos frutificar em boas obras. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus, e convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. Na liturgia da palavra de hoje, teremos na primeira leitura o texto da carta aos Hebreus, no capítulo 11, versículos de 1 a 2 e de 8 a 19. O salmo responsorial será substituído por um texto do Evangelho de Lucas, no capítulo 1. O Evangelho será de Marcos, capítulo 4, versículos 35 a 41. Superada a primeira temática da carta aos Hebreus, o autor agora entra numa segunda temática. Se a primeira foi a excelência do sacerdócio de Jesus e da oferta de si mesmo como oblação suficiente para eliminar os pecados e cancelar toda a necessidade de sacrifícios antigos pela oferta pascal de si, agora a parte complementar a esse tema, a parte da fé, portanto, dos fiéis da comunidade. Pela primeira vez encontramos, então, no Novo Testamento, uma definição de fé, e quem sabe a única, bíblica. A fé, descrita em dois aspectos pelo autor da carta aos Hebreus, em Hebreus 11, 1. Ele diz que a fé é um modo de já possuir o que ainda se espera. Primeira acepção. Segunda, a convicção acerca de realidades que não se veem. Segunda acepção. Dupla face da mesma medalha. A fé, então, é posse antecipada e visão do invisível. Portanto, é ver e possuir já aquilo que ainda se espera. É a dinâmica do já, mas ainda não, propriamente uma virtude escatológica, que é irmã gêmea da esperança. Fé e esperança são inseparáveis. Depois, o texto descreve, usando outras 6 vezes, o termo fé para ilustrar como tudo desde o começo dependeu desta atitude. Desde Abraão, passando por Sara, o próprio Isaac. E a conclusão desta exposição é de que tudo isso é uma linguagem que passa pelo símbolo. Símbolon, do grego, quer dizer aquilo que une, que dá consistência ao que alegoricamente se demonstra. Portanto, a linguagem da fé, da teologia, é por si só e obrigatoriamente uma linguagem que se apoia no símbolo, na alegoria. A teologia trabalha com estes recursos de linguagens exatamente para que a mente humana transponha os limites do físico, do cronológico, da realidade palpável e adentre na realidade mistérica. Sim, é para lá que o Espírito, com a sua mistagogia e a própria Sagrada Escritura informada, iluminada por ele, nos conduzem. É belo estudar a teologia. É bonito transpor estes limites que a razão apenas dão conta. Fides et ratio, a fé e a razão, dizia São João Paulo II, as duas asas pelas quais o Espírito nos leva, nos conduz, nos faz viajar para dentro do mistério do Reino de Deus. É assim, então, que vamos compreender Jesus, compreender a Igreja, os mistérios derivantes deles. Assim temos, então, a bênção do Senhor, o Deus de Israel, que visitou e libertou o seu povo ao longo de toda a história. E temos a alegria de
rezar de novo hoje, como salmo responsorial, o texto do hino do Novo Testamento que Lucas coloca na boca de Zacarias, depois da revelação do nome de João Batista. Muito bonito. Toda a igreja reza isso aqui a cada manhã na liturgia das horas, nas laudes. No Evangelho nós temos um episódio que requer a fé. Esta fé definida pelo autor da carta aos Hebreus. Jesus ordena que os discípulos o levem na barca para o outro lado do lago, na outra margem. Eles vão com Jesus. Jesus se deita e dorme comodamente na parte de trás. Estas localizações para Marcos são muito importantes. Lembram de quando, nesta semana, ele localizou Maria e os parentes de Jesus lá fora e localizou os que o ouviam ao redor de si? Pois é, as localizações para Marcos são muito importantes. Jesus está na parte de trás do barco e dorme comodamente num travesseiro, sobre um travesseiro. As ondas se encapelam, se lançam para dentro da barca, os discípulos se apavoram, gritam para acordar o mestre, perguntando a ele se ele não se importa, porque eles estão para afundar, estão para perecer sob as águas agitadas do mar da Galileia, porque o vento siroco, que vem do Oriente, passava por lá e agitava as águas com certa frequência, e às vezes virava mesmo os barcos, dada a violência das ondas que era capaz de levantar. Jesus então se levanta, ordena ao vento e ao mar que façam silêncio e se calem, e o vento cessa, criando-se uma grande calmaria. Ele intervém na realidade física para pedir exatamente a cobrar a fé dos seus discípulos. Esta fé estava onde? No espantoso taumatúrgico do milagre? Não. A fé deveria ser colocada na presença de Jesus que estava com eles no barco. A confiança é no Senhor, não no poder aparentemente mágico de Jesus de alterar as coisas. Não. Se trata de confiar no Senhor. Essa semana toda a gente vem falando disso, com o auxílio dos textos da liturgia da palavra de cada dia. Então Jesus indaga os discípulos: por que sois tão medrosos? O medo é antagônico à fé, é inimigo da fé. E Jesus pergunta: ainda não tendes fé? Quando é que vocês vão acreditar em mim? E então Marcos diz: eles sentiram um grande medo. Já não bastava o medo das ondas, agora eles têm medo porque Jesus faz calar o vento e o mar. Ainda perguntam: quem é este, a quem até o vento e o mar obedecem? Isso também causa espanto aos discípulos. Sim, nós temos não somente um medo dos acontecimentos, nós temos medo de Deus. Nós temos dificuldade para ter intimidade, amizade, confiança total, daquela infância espiritual de Santa Teresinha, daquela confiança total de Faustina Kowalska no coração de Jesus. Nós temos uma dificuldade de ter aquela amizade identificada de Francisco de Assis com Jesus. Nós temos o que os santos foram adquirindo e crescendo dentro deles, santos e santas. Nós temos a aridez incômoda que perturbou Teresa de Ávila, Teresa de Calcutá. Nós não temos este fascínio que Carlos Acutis tinha por Jesus na Eucaristia, ao ponto de colocar a seu serviço a internet, as novas tecnologias do seu tempo. Nós não temos a intrepidez de um Pier Giorgio Frassati. Nós não temos isso ainda, mas vamos ter. A liturgia durante o ano e a cada dia há de nos conduzir a isso. Vamos pedir isso ao nosso Senhor,
que Ele aumente a nossa fé, supere o nosso medo. Coloque entre nós o seu Espírito para facilitar este crescimento, esta crescente amizade entre nós, de modo que não decepcionemos nosso Senhor, porque esperar nele jamais engana. Que seja um sábado cultivado pela fé de Maria, pela intimidade de Maria com Jesus. E Nossa Senhora Zeladora, Divina Pastora, cuide do nosso coração, da nossa mente, do nosso corpo, nos livre de todo mal, nos dê a graça de amar e confiar em seu Filho Jesus. Virgem Maria, nos confiamos a Ti. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Abençoe-lhe o Deus Todo-Poderoso, que é Pai e Filho e Espírito Santo. Amém.